noite a todos. Agradecemos a participação de todos que estão aqui presentes, também aos colegas que estão participando pela transmissão no YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa programação. Estamos encerrando já a programação de hoje, né? A nossa antepenúltima palestra. E hoje nós convidamos dois parceiros, dois amigos da ATEC, que trabalham lá na Bemol. Vão falar para a gente um pouco sobre DevOps. Medeiros é um parceiro de longa data. E eu também, o Brian, já que eu conheço um pouco mais recente. Eles toparam esse desafio de trazer essa dinâmica de DevOps para a transformação digital. Então, gostaria que vocês fiquem à vontade e vou deixar agora para que eles façam as honras. Boa noite. Quer ficar aqui do lado, Brian? Obrigado, Wesley, pela apresentação. Eu sou o Medeiros, tá? Francisco Medeiros. Eu sou gerente de produtos na Bemol Digital, tá? E o que a gente vai falar para vocês aqui um pouquinho hoje é sobre o nosso dia a dia, né? A experiência que a gente tem tido dentro da Bemol, né? A Bemol Digital está com cerca de 1 ano e meio, né, de existência, mas desde o seu, antes disso, né, antes do surgimento da Bemol Digital, a gente já vem subindo nessa escadinha aí para a gente fazer a nossa transformação, tá? Como eu disse, eu estou atuando hoje como gerente de produtos em um dos canais. A Bemol Digital ela foi construída com base em vários canais. Então, hoje eu atuo no canal físico, onde vocês podem tocar, na verdade, farmácia, varejo, mercado, é a minha área de atuação. E tem outros canais, como quem cuida de e-commerce, o pessoal que cuida de supply chain e as outras áreas. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Brian, eu também trabalho lá na Bemol. Hoje eu estou como especialista de infraestrutura. E aí, como o Medeiros falou, a gente vem caminhando em conjunto para essa cultura DevOps. Então, cada vez mais perto, a infraestrutura e a equipe de desenvolvimento está junto. Então, hoje eu estou lá na equipe de infraestrutura, na parte de suporte, como especialista, mas estou envolvido em praticamente todos os canais que a Bemol Digital hoje tem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica que é a cultura do DevOps, que é entre infraestrutura, que é operação e desenvolvimento, por isso o nome DevOps. E a gente vai dar um pouquinho do dia a dia do que é, como o Medeiros falou, para exemplificar a cultura no dia a dia, que às vezes fica só no teórico, a gente vai trazer um pouquinho para a prática aqui. Maravilha. A gente começa um pouquinho com a prática, com a parte teórica aqui, né? E depois o Brian vai destrinchar isso daí com a parte prática, né? E a ideia era, de fato, trazer duas pessoas. Uma pessoa que trabalha ali com a parte, no meu caso, de produto. A gente não trouxe nenhum dev aqui para conversar com vocês, mas é uma pessoa que trabalha com produto e outra pessoa que trabalha na área de Ops ali, né? Já fui dev, já fui dev no passado. Mas aí, o que é esse tal DevOps, né? E aí, para começar a falar de DevOps, é legal a gente falar um pouquinho da história, né? Lá em 2001, tá, vocês já ouviram falar do Manifesto Ágil, onde 17 signatários se encontraram numa estação de esqui para falar sobre os problemas que eles tinham com o desenvolvimento de software, né? E hoje vocês sabem que a agilidade está destrinchada e pode ser utilizada em todas as áreas que a gente queira aplicar a questão de agilidade. Tá? Mas isso foi se destrinchando também e ainda não resolveu tudo. Tá? Então, lá em 2008, aconteceu esse evento aí, um evento de agilidade lá em Toronto. E aí, nesse evento, tinha uma palestra que ela era sobre agilidade e infraestrutura. E aí entra o personagem que criou o DevOps, né? O Patrick Debois. Ele foi lá para assistir essa palestra, a palestra que era do Andrew Schaefer e do Paul Narest, e a palestra não aconteceu. Tá? Aconteceu que eles
se encontraram lá e começaram a conversar e contar dos seus problemas, o que mais para frente ele iria surgir o termo DevOps, né? Já em 2009 aconteceu um outro evento, né? O Velocity Conference, e aí nesse evento teve uma palestra que o pessoal do Flickr, vocês devem lembrar do Flickr, ele é um pouco utilizado, onde você cria álbuns de fotos, né? E você pode compartilhar esses álbuns de fotos. Mais uma vez, o Patrick Debois, ele não conseguiu assistir a palestra, ele assistiu a palestra de forma remota, como alguns colegas estão fazendo aí, e ele ficou super arrependido, entrou em contato com os palestrantes desse evento, e eles falaram o seguinte: cara, por que tu não cria um evento que cuide, que fale sobre o DevOps? Né? E aí, eu acho que cortou a apresentação aqui embaixo, mas aí nesse ano... Aí nesse ano, elétricas e compartilhamento. Tá? Esses eram os 4 pilares iniciais do DevOps, que mais para frente ele se tornou, incluíram mais uma letra, que era a letra L de Lean. A gente vai já ver isso daí. Então, o Patrick Debois continuou seus trabalhos e ele criou a definição para o DevOps, que ele diz que é um método para a gente desenvolver software, que enfatiza comunicação, colaboração, integração, automação e uso de métricas. Isso daqui é o que norteia muito bem o que é o DevOps, né? E aí a gente, olhando para o que ele definiu como DevOps, a gente ainda encontra muita confusão na cabeça de muita gente que fala de DevOps. O DevOps, ele não é apenas automação. Tem muita gente que diz: eu vou automatizar um processo e colocar ele na nuvem. Isso não é DevOps. Tá? Automação é só um pedacinho do que é o DevOps. Né? Ainda tem muita coisa além disso. Tem a parte de cultura, tem a parte de compartilhar conhecimento, tem a parte de focar nas pessoas, colaboração, mas ela não se limita somente à automação. E tem um relatório que ele é divulgado anualmente, o State of Report DevOps, e nele diz que 62% das empresas que trabalham com DevOps, elas atuam somente com automação. Então, a gente ainda não tem muitas empresas que estão utilizando de todos o poder que a cultura DevOps quer trazer para a organização. Tá? E a questão de a gente dizer, DevOps não é nuvem. Tá? Não adianta você pegar um servidor e colocar ele na nuvem e continuar seguindo os mesmos hábitos de como fazer a entrega de um produto para o seu cliente, como você fazer a questão de versionamento, como você fazer a questão de aprovar uma release, aprovar um deploy. Se você continuar fazendo da mesma forma que você faz. Na questão de cultura, né, a gente diz que as pessoas que atuam sobre a construção desses produtos, elas têm que ser dona daquilo dali. Elas têm que ser, têm que ter autonomia sobre aquilo que elas estão construindo. Então, a cultura DevOps, quando a gente fala de cultura DevOps, a gente está falando em permitir que haja um maior poder, digamos assim, para quem está trabalhando nisso. E o primeiro item disso daí, que a cultura vem a destruir, são os silos que vocês já viram, com certeza, quem trabalha com TI já viu, os silos que existem entre a galera que trabalha com engenharia, os desenvolvedores, e a galera que trabalha com infraestrutura. Tá? Então, ela busca fazer a integração entre devs, ops e a galera de produto. Tá? Ainda que a gente não está nem falando do silo que existia entre dev e qualidade, né? Onde o pessoal trabalhava, desenvolvia o software, passava para a galera de qualidade,
e aí depois a gente colocava isso em produção, e aí falava assim, ó, deu problema lá em produção, volta tudo de novo. Ah, deu problema lá em produção, de quem é a culpa? A culpa é do desenvolvedor, a culpa é de qualidade. Ah, a culpa é do servidor que não suportou a aplicação que a gente construiu. Então, esse ponto aqui é o primeiro que ele busca destruir. Precisamos conversar, né? Tem que estar todo mundo alinhado desde o início. O segundo item é aquilo que eu mencionei, né? Que a gente passa a focar muito mais nas pessoas, né? E isso de uma maneira geral, tá? Permitindo com que elas tenham mais voz, né? Permitindo com que elas possam opinar sobre aquilo que está sendo construído e não somente utilizar elas como mão de obra, né? Então, pega isso daqui, constrói. Ah, mas eu queria fazer isso de forma automatizada. Não. Constrói esse legado aí, a gente pega isso e coloca em produção. Isso não existe mais, tá? Então, é buscar focar muito mais nas pessoas para que elas possam idealizar aquilo que elas querem construir. Melhorar comportamentos. Está muito relacionado também à parte de a gente estar focando nas pessoas. Esses comportamentos que antes não, talvez até considerassem como adequado, hoje eles não são mais dessa forma, tá? Então a gente tem que buscar estar unindo muito mais essas pessoas para que haja um relacionamento melhor entre elas, que a gente possa recepcionar a galera que está trabalhando com Ops, a galera de Ops está recepcionando as pessoas que trabalham com Dev, que a gente possa, de uma forma saudável, respeitosa, dar feedback para as pessoas de uma forma geral, como se todos estivessem, e todos estão dentro do mesmo barco, quando a gente fala de uma organização. E, por último, aqui, abraçar mudanças e experimentações. Aqui a gente vai entrar no caso de cultura do medo, né? A gente não permitir que as pessoas experimentem algo, tá? Então, assim, você tem que fazer desse jeito. Não, cara, mas eu gostaria de fazer, sei lá, eu queria utilizar Kafka aqui. Não, não pode. Ah, deixa eu utilizar um Ansible aqui. Não pode. Deixa eu experimentar um banco de dados do Postgres. Não, vamos usar Oracle, porque o Oracle é mais robusto. Acaba isso. A gente começa a permitir que haja experimentação e as pessoas possam provar que aquilo que elas acreditam está correto ou não, tá? Então, não deu certo, tudo bem, volta, mas há a oportunidade de você experimentar. E isso já aconteceu diversas vezes, do tipo de a gente está, por exemplo, utilizando uma ferramenta paga, né, que ela entrega aquilo que a gente espera, e a gente busca reduzir custo, e a gente encontra em ferramentas open source a mesma funcionalidade, entrega talvez até melhor, né, e economize dinheiro para a empresa, né, que não, questão de tudo é a gente está economizando e gerando mais lucro. Essa é a questão de cultura, todos unidos para entregar o produto que a gente precisa construir. Esse primeiro pilar de cultura é para derrubar todos os muros que tem da parte de desenvolvimento, infraestrutura, qualidade, time de produto. Existiam umas barreiras muito grandes e as pessoas não se comunicavam. Então, a cultura vem para isso. Então, vamos refazer a cultura, movimentar, mudar todo mundo, botar todo mundo na mesma sala, conversar, para poder a gente conseguir, olha, agora todo mundo tem que ir com o único objetivo de entregar o produto. Se ele deu erro, deu falha no final, a culpa não é de um ou de outro, a culpa é de todo mundo do time, de todo mundo unido. Então, esse é um dos pilares importantes. O amigo até falou na palestra passada que pessoas é muito importante nesse processo. Então, cultura simplesmente é só pessoas. Então, a gente tem que trabalhar sempre com as pessoas. Na questão de automação, né, a gente vai buscar aqui, tá retirando tudo que é processo manual. Aí sim, como eu tinha falado no início, o DevOps não é só automação, ele é só um pedaço do DevOps, né. Na questão de automação, a gente vai estar sempre buscando fazer pequenas entregas, né, e rápido, e de forma constante, tá. Essas entregas, elas vão permitir que o seu cliente, digamos assim, né, no nosso caso a gente tem mais de um cliente. A gente tem um cliente consumidor final, mas a gente também tem nossos clientes internos,
Tá? Então, a forma como a gente faz entrega, ela é muito mais rápida. A gente permite que isso chegue mais rápido na mão do cliente, e isso chegando mais rápido, a gente tem um feedback mais rápido, a gente pode estar evoluindo o produto de forma constante. O segundo ponto é essa integração contínua. Tá? Como eu tinha falado no início, a gente tem vários times, vários canais trabalhando na Bemol Digital. Então, pode ser que exista um canal que está trabalhando num produto da Bemol, e pode ser que tenha um outro trabalhando em parte desse produto. Vou dar um exemplo. Tem gente que está trabalhando no site, no e-commerce da Bemol. E aí, alguém está trabalhando no cartão Bemol, tá? Lá no checkout. E a gente tem um outro time que está trabalhando também na parte de checkout, mas aí está trabalhando com Pix. Tá? São 2 produtos diferentes ali e são times diferentes. Essa integração ela tem que permitir que ela aconteça de forma fluida, que ninguém quebre em ninguém, né? Ela acontece de forma onde você pode aceitar ou não algo que está sendo construído, por meio de aprovações, que aí o Brian vai falar um pouquinho mais para frente, mas o Brian submeteu algo, eu preciso aceitar aquilo dali para que siga em frente. Tá? Então, uma vez que foi aprovado, essa integração é feita de forma contínua e fica nesse looping de a gente construir, integra e entrega. Integra e entrega. E aí está um pouco disso que eu tinha falado agora, né? A questão do pipeline. O pipeline é o que a gente configura esse fluxo, né? De a gente construir o produto, de a gente fazer a integração, de a gente fazer o deploy, testar a aplicação antes disso, fazer o build para poder entregar isso em produção. Então, a gente faz essa configuração e imaginem o cenário em que a Bemol, com mais de 20 lojas, diversas farmas, no mês que a gente aperta num botão, eu vou construir esse produto e eu libero isso para todas as farmácias, para todas as lojas, de forma automatizada. Então, uma vez que foi aprovado, imagina que, se fosse em tempos passados, eu ia precisar pegar a aplicação e enviar para a loja da Matriz, enviar para a loja da Avenida, enviar para a loja do Manauara, enviar para a loja da Amazonas Shopping. Isso é feito de forma automatizada. Uma vez que eu aperto um botão, eu envio isso para todas as lojas de uma vez só. Tá? E isso é configurado através da pipeline que a gente constrói dentro da Azure. Isso aqui está errado. E a letra L, né, como eu tinha falado para vocês, que ela entrou depois, ela traz os princípios do Lean, né, evitar os 7 desperdícios que existem no Lean. Tá? Então, a gente procura estar fazendo a entrega de valor para o usuário final. Então, tudo aquilo que é desnecessário para aquele momento, eu não vou fazer. Tá? Eu procuro entregar para o cliente somente aquilo que ele precisa. Tá? Mas eu também não entrego para ele algo que ele não precisa naquele momento. Tá? Então, se numa época do Black Friday, a gente está precisando construir campanhas que são destinadas ao Black Friday, não faz sentido nesse momento, por exemplo, eu estar atuando em funcionalidades que vão ser utilizadas no Natal. Tá? Então, é um exemplo um pouquinho de época, mas é uma realidade. Então, assim, eu procuro trabalhar somente naquilo que é necessário para aquele momento. O outro é identificar o fluxo de valor e estar evoluindo ele. Pode ser que em algum momento a gente esteja trabalhando de uma forma do processo que não é mais utilizado. A gente não precisa mais fazer daquela forma. Então, a gente tem que estar todo momento revisando como que a gente está trabalhando, tá? Para estar construindo nosso processo. Exemplo, existe uma etapa do processo em que o desenvolvedor
ele constrói uma parte da aplicação e ele encaminha para o nosso QA, né, o Quality Assurance, para verificar o código, tá? Ver se está tudo certo na aplicação. Só que a gente pode estar construindo o teste automatizado. Então, aquilo que está sendo testado manualmente por um QA, a gente pode estar automatizando para que não seja mais necessário ele estar fazendo essa validação. A gente deixa para uma outra etapa, um outro desenvolvedor fazer uma revisão de código para saber se está utilizando as melhores práticas que foram acordadas, se está utilizando os padrões de desenvolvimento adotados pela Bemol, né? E aí segue em frente. Então, não havendo necessidade de alguma etapa desse fluxo, a gente tira, revisa e segue em frente. O terceiro ponto é perseguir a melhoria contínua, né? Todo final de trabalho, a galera se encontra para estar realizando retrospectiva, para saber se aquilo dali foi feito da forma como foi acordado, que problemas a gente enfrentou, onde que a gente pode melhorar, o que a gente pode experimentar de novo. E isso é feito, tem time, acho que a maioria dos times trabalham de 2 em 2 semanas, são sprinters de 2 em 2 semanas. Tá? E o último ponto é sempre estar fazendo simples. Tá? Teve um colega aqui, que na apresentação passada, ele começou fazendo com o Google, utilizando o Google Forms. Perfeito. Entregou o valor que era necessário para aquele momento. Utilizou o Google Forms, atendeu o que precisava, não tem nada de errado utilizar. Depois vai evoluindo e aí criar a ferramenta que hoje é preenchido. Perfeito, entregou o valor e isso é o conceito a gente está fazendo simples. E o último item, né, que a gente está fazendo eliminar esses desperdícios, né? A cada etapa que não é necessário a gente fazer, deixa para o lado aí, que isso daí a gente só vai estar consumindo tempo do colaborador, né? Mais para frente a gente pode revisitar para saber se a gente precisa voltar a fazer aquilo dali e incluir de novo na etapa do processo. Métricas. Medir e monitorar todo o ciclo. Cara, eu não coloquei um slide aqui sobre isso, mas a gente tem métrica que não cabe em tela ali. A gente medir de quando que foi solicitado alguma funcionalidade, quando foi entregue essa funcionalidade, o tempo que o time demorou para fazer aquilo dali, quantos bugs afetaram a aplicação, qual o nosso nível de qualidade, o nível de responsabilidade. Cara, tem métrica, como é que a gente tem o termo? A torto e a direito, métrica para tudo que é lado. Então, a gente monitora isso de ponta a ponta, desde quando a gente recebe a ideação, né? Desde quando inicia a produção de um produto, a produção de forma de negócio ainda, até quando a gente coloca isso em produção. Identificar erros, defeitos e falhas. Esses monitores que a gente possui, a cada momento que um time está trabalhando, existem mecanismos de comunicação entre eles, em que, uma vez apontado um erro, os desenvolvedores recebem alertas para que eles atuem de forma mais rápida nisso daí. Tá? Então, recebi um alerta, é algo que eu estava trabalhando, já corre lá para priorizar isso, para que eles não percam tempo em correções que podem vir a se agravar. Então, eles ficam sempre buscando pela qualidade daquilo que eles estão construindo. É exatamente isso, corrigir o problema quanto... É que a gente tem um relógio que ele é fofoqueiro, né? Aí ele fica te escutando. E a gente fica buscando corrigir esse problema o quanto antes, né? Então, o que agora é um bug, se a gente deixar ele se agravar,
pode ser que ele vire um débito técnico, né, e que possa, inclusive, prejudicar toda a aplicação, toda a performance da aplicação por causa de um pequeno erro. E, por último, a questão de compartilhamento, né? Compartilhar as experiências, tudo aquilo que deu certo para a gente, isso é uma prática que a gente tem não somente dentro dos times. A gente busca momentos em que a gente compartilha isso com todos os outros times, né? Então, tem momentos lá que é o DevMall, encontros que acontecem toda quinta-feira, onde a galera compartilha aquilo que aprendeu, os experimentos que foram bem-sucedidos, as dores e os experimentos que deram errados, para que outras equipes, ao experimentar aquilo, estejam cientes que aquilo ali pode dar errado no contexto que eles atuaram, né? Acabou a pilha. Tá. Esse item, né, de a gente estar compartilhando nossos conhecimentos e experiências, tá? Não só dessa forma, tem esses encontros que acontecem semanalmente, mas a galera fica livre para fazer convites de apresentar como é que funciona, como que elas estão atuando. Tem, como a gente falou, tem vários times, né, e alguns deles ficam até bem fora do contexto onde a gente atua. Então, tem, por exemplo, a conta bemol, né? Conta bemol logo vai estar disponível para vocês, né? E a gente tem a questão do onboard. O onboard é a questão de a gente estar fazendo o reconhecimento facial, de estar recebendo os dados do cliente, né? Para que você preencha, a gente faz algumas validações, e aquilo dali tem construído na fintech, né? Mas essa questão de um onboard, ela também pode ser útil para quem está fazendo solicitação do cartão bemol, tá? Então, como eles já trabalharam nisso, essa experiência que eles tiveram pode ser compartilhada para que a galera que for trabalhar no onboard do cartão bemol saiba já como atuar com aquilo dali. A questão de feedback, né? Como a gente tinha comentado, o feedback ele acontece regularmente. A gente não espera terminar um trabalho para estar realizando isso. No momento que o time acredite que é necessário a gente estar dando feedback para algum membro do time, seja para a galera de Ops, a galera de Dev, a galera de produto, a qualquer momento que eles acham, pô, eu não tô com as definições corretas para trabalhar aqui nesse produto, pô, o time de Ops não está participando das nossas redes, está ausente. Esses feedbacks são constantes, eles procuram estar fazendo isso o mais rápido possível. E a integração das áreas, que aqui a gente fala não somente de estar integrando Dev, Ops e produto, mas aqui a gente está falando de integrar toda a organização bemol, né? E aqui a gente não cria barreiras de um desenvolvedor não pode conversar com, sei lá, um superintendente de compras. Não. Se tem alguma dúvida, não espera por alguém de produto, vai direto lá com ele, tira a tua dúvida e volta para que isso dê continuidade ao teu trabalho. Uma vez indo lá, também atualiza todos os demais para que essa dúvida não fique somente contigo, né? Já dissemina isso dentro de casa. E aí... Então, por onde começar a fazer essa parte toda teórica, os pilares, por onde começar tudo isso no dia a dia? Então, assim, a gente já falou bastante aqui durante a conversa, então, assim, para os desenvolvedores, conversar com o time de operação, conversar com as áreas de negócio, começar a fazer integração maior, derrubar cada vez mais esses muros que tinha antigamente, para a gente ter uma conversa maior. Realizar a configuração e definir uma estratégia depois em conjunto, com todo mundo, ou seja, todo mundo está participando. Não é porque eu estou fazendo um determinado sistema, programa, que eu não vou compartilhar com alguém ou pedir opinião dos outros. Então, compartilha, pega a opinião e divide isso. Definir o critério de pronto. Hoje fica muito, está pronto, mas será que está pronto para o cliente final? Será que está pronto só para mim? Para quem está pronto?
Então, assim, isso é uma dificuldade que hoje tem. Então, assim, isso é legal também ter para poder a gente entregar valor para o cliente, que está tudo lá nos pilares. Para os ops, na parte do pessoal de operação, de infraestrutura e suporte, é participar das deles. Isso está, na verdade, na segunda ali, mas é um dos principais problemas, é participar das deles. Eu, por exemplo, trabalho na parte de infraestrutura e suporte, eu sou meio que a gente chama de cross, então eu estou em todas as áreas de negócio. Para participar de deles, às vezes eu perco praticamente a manhã toda, entre aspas, né? A manhã toda em deles. Mas é importante, porque dali eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu sei a necessidade do time para poder ajudar, e aí eu não viro o gargalo, que era o que acontecia antigamente. O pessoal desenvolvia e a operação virava gargalo porque não conseguia atender a tempo um monte de desenvolvedores que estavam executando. Conversar com o time de desenvolvimento. Cara, vamos conversar aqui, vamos definir uma estrutura, uma arquitetura em conjunto. Antigamente, isso só vinha já pronto, a gente só executava. Agora não, bora desenhar isso em conjunto. Isso ajuda muito, porque a gente minimiza custos, desenha uma estrutura mais simples. Às vezes, o mais simples é mais robusto, não precisa ser só porque é um servidor gigante que vai suportar muita coisa. Melhora a comunicação entre os times. E tem que entender que sem a infra, a entrega de valor para o time de desenvolvimento não tem, e vice-versa. Só o servidor não serve para nada para o cliente e só o código-fonte também não serve nada para o cliente. Os dois em conjunto que vai entregar valor para o cliente. O time de produto tem que alinhar, trazer mastigado da área de negócio para o time de desenvolvimento toda a parte do produto. Olha, galera, o pessoal está precisando disso, esse é o problema, essa aqui é a área de atuação que a gente tem que atacar. Desenha as histórias, desenha os cards, bem informações mais precisas possíveis, para que possa, quando o time for pegar aquele card para trabalhar, ele consiga se desenvolver melhor. Se aproximar da linha de frente, que o Medeiros falou ainda agora, o time de produto é o responsável por estar ali na linha de frente, conversando com a área de negócio, mas se o time de desenvolvimento achar que ele precisa, ele pode pular isso e depois traz na dele ali, olha, eu tive que ir lá falar com o gerente e essa aqui é a informação que a gente estava precisando. Tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo, então é importante acompanhar as métricas. Então, as métricas que tem no pilar, o time de produto tem que acompanhar sempre ali para ver como é que está o desempenho do time, como é que está as entregas, como é que está o valor ali de entrega daquele time. E proporcionar momentos de retrospectiva e comemorar pequenas vitórias, a gente faz sempre no final de uma entrega. Então, as sprints têm 2 semanas, a gente faz uma retrospectiva, comemora todas as vitórias, lógico, e também chora, às vezes, os erros. Mas esses erros que a gente chora é justamente para evitar que aconteça isso na próxima sprint. É muito importante que isso aconteça. E a área de negócio é o que tem que puxar bastante a retrospectiva para poder o time se sentir abraçado ali por todos. Tá bom? A gente vai trazer... Na verdade, assim, eu vou mostrar um pouco do estudo de caso. A gente tinha um sistema legado e a gente pegou e refatorou ele. E aí a gente, bora refatorar usando todas as práticas de DevOps. Então, assim, esse estudo de caso, eu vou mostrar o que a gente usa, o Azure DevOps. E aqui eu vou falar um pouquinho do Azure DevOps associado ao pilar das culturas e ao que a gente fez no dia a dia. Então, a gente vai conseguir trazer o do dia a dia, linkado com os pilares culturais, com a parte teórica e com o dia a dia prático. Tá? Então, assim, o Azure DevOps é uma ferramenta da Microsoft, ele tem todos esses pilares, na verdade, todas essas ferramentas, que cada uma está interligada a um pilar da cultura DevOps. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês terem ideia, se não conhece a ferramenta, mas pelo menos para ter uma noção e trazer para o dia a dia o que a gente usava daquilo para poder demonstrar com uma forma mais prática, né? Então, o Azure Board é praticamente um Kanban. A maioria de todos deve conhecer o que é Kanban, mas ele é personalizável. Então, você consegue criar as colunas do jeito que você quer, consegue criar... Aqui ele está usando história de requerimento e tasks, né, que é esse amarelinho e o azulzinho é requerimento. Mas você pode criar épico, história de usuário, e todas as informações que você coloca aí, ela fica registrada. Tem histórico, tem quem puxou o card, tem as informações detalhadas, tem a hora que iniciou, a prioridade, a hora que finalizou, se teve algum problema ou não. E o mais legal aqui é que você, por exemplo, está com um card,
Eu estou com um problema, vi aqui, opa, estou com uma dúvida. E aí pode mencionar pessoas, igual como a gente menciona hoje em rede social, dá um arroba e coloca o nome da pessoa, você coloca o arroba e o nome da pessoa, e aquela pessoa recebe um e-mail dizendo, olha, alguém te mencionou aqui nessa atividade. Você vai lá, olha e consegue interagir no próprio card. Então, assim, para equipes remotas, isso é fantástico, porque nem sempre está a pessoa ali no dia fácil acesso. Então, para times remotos é muito legal para gerenciar. Outra coisa legal é que eu posso transformar uma atividade que eu estava fazendo e ele gerou um bug. E eu transformo ela no bug, ele vira outro tipo de métrica para o pessoal lá na hora de metrificar tudo, sabe o que virou uma task, o que era uma métrica, quanto tempo executou. Então, isso tudo dentro do card. Então, ele é um Kanban mais robusto. Ele não é um simples Kanban de arrastar card. E fica todo nomeado. Tem o nome das pessoas. Aqui eu peguei uma imagem da internet, para não trazer o real, que eu não sabia o que podia e o que não podia mostrar, então eu trouxe uma imagem da internet, mas é bem legal. Deixa eu avançar aqui. Opa. O Azure Repo. Aqui é onde fica todos os repositórios. É o Git. Então, hoje, em vez de usar o GitHub, usar o outro, a gente está usando o Azure Repos. Aqui no Azure Repos, ele não vai só armazenar o seu código. Lógico, ele vai fazer isso, vai versionar, eu uso o Git como padrão, mas ele tem outras coisas legais. Ele tem a parte toda de histórico também, então, assim, tudo que está no Azure é rastreável. É muito mais fácil para tirar as métricas, que é um dos fatores principais para saber se está rolando ou não a cultura direitinho, o processo está legal. A gente pode colocar alguns gatilhos também para travar. Então, assim, eu posso colocar políticas de aprovação. Eu tenho que ter 2 ou 3 desenvolvedores, ou um desenvolvedor e um cara de qualidade para aprovar. Então, assim, eu garanto que teve uma revisão do código review. Eu posso adicionar a ferramenta de terceiros. No nosso caso, a gente usa o Sonar Cloud, né? A gente usa o Sonar Cloud, que faz uma varredura já automática ali. E, assim, e ele faz a parte das branches, faz o merge, tudo direitinho. Então, assim, é muito importante a gente, quando o desenvolvedor vai fazer algum merge, algum pull request, ele colocar direitinho as informações para quem for avaliar, para quem for fazer o code review, conseguir aprovar e avaliar direitinho. Deixa eu só falar aqui, o Azure Repos, todos os nossos programas hoje estão dentro do Azure Repos, tá? Todos. Então, assim, é muito legal isso. Aqui nas pipelines era o que o Medeiros comentou no passado. Aqui é onde a mágica acontece, tá? Aqui a gente vai montar a estrutura. Onde está o repositório. Na verdade, qual é o card que está sendo atuado lá do Azure Board, para o repositório que está sendo feito, para o pipeline. Aí a gente vai criar uma build, um release, e aí depois que vai fazer os deploys nos locais onde a gente precisa. Então, aqui eu crio toda a estrutura. E aí eu posso pegar e fazer por estágio elas. Eu coloco um estágio dizendo, olha, eu quero que primeiro faça o deploy no ambiente de qualidade, ele faça todos os testes automatizados, valide, e depois que ele validou, ele envia e-mail para 2, 3 pessoas aprovarem. Depois que aprovado, ele faz o deploy automático na produção. Ou seja, tudo automatizado. Aí a gente fala a parte da automatização lá do pilar. Mas é configurável também. Eu quero fazer um teste agora. Eu vou lá e faço o deploy agora, num local que eu quero, para poder validar. Tá bom? E também, de novo, tudo com histórico, tudo alinhado. Eu tenho informação, todo clique que dá aqui dentro, ele vai registrar. O Azure Test Plan é onde a gente vai fazer os testes automatizados. O que o Medeiros tinha comentado no passado. Eu consigo criar um histórico aqui de teste, um caderno de teste, e integrar ele lá no pipeline. E aí ele vai fazer automaticamente aquele teste e vai validar ou não. Eu também posso vir e fazer manual. Se eu quiser fazer um teste manual, eu posso fazer um manual para poder confirmar se aquilo está legal. E isso aqui é mais um modelo que a gente começa a integrar o pessoal de qualidade junto com o time de desenvolvimento. A qualidade não é dependente só do pessoal de qualidade. O time de desenvolvimento também é responsável pela qualidade do produto. Então, esse test plan consegue fazer essa integração maior.
Aqui nos artefatos é onde a gente começa a usar um pouquinho de um dos pilares que o Medeiros falou, que é de reaproveitamento. Então aqui a gente vai reaproveitar código. Como ele comentou lá, pô, a gente tem o onboard que a gente faz na conta bemol. A gente vai fazer um onboard também lá pro pessoal do cartão bemol. Tem muitas coisas que são semelhantes. Por que a gente não aproveita aquilo? Então, aqui eu consigo fazer mini containers ou mini blocos que eu posso utilizá-lo em outras aplicações. Então, assim, eu não preciso ficar reescrevendo linha de código, eu não preciso ficar revalidando algo que já foi feito. Eu vou aqui e puxo essa informação. E aí, utilizo ela para poder reaproveitar e dar uma celeridade maior no processo. Isso aqui também, lá na pipeline, eu consigo dizer onde é que eu vou usar esses artefatos. Todos esses pilares, todas essas ferramentas, a gente utilizou num dos sistemas que a gente utilizou lá na Bemol, que quando a gente refatorou o sistema de entrega. Nosso sistema de entrega era todo feito em Delphi, manual lá, os deploys eram manuais, não tinha, era usado o GitLab, a gente tinha um GitLab, não, GitHub, né? Um GitLab, né? A gente tinha um GitLab on-premise e estava tudo lá e não fazia essa parte do deploy automatizado. E aí, uma das informações que o Medeiros colocou ali, DevOps não é só nuvem. A gente faz tudo isso no DevOps e ele faz o deploy dentro da loja. A gente usa um agente, ele faz o build, configura, testa, valida, faz numa máquina de teste, passa com todos os testes, envia para os agentes e ele distribui em todas as lojas de forma automática após as aprovações e as configurações. E por fim... Faltou só o ponto da infra as a code. Desculpa. Na parte, por exemplo, antes de fazer a parte do deploy, eu preciso ter um ambiente configurado. Então, o infra as a code também entra aqui. Eu consigo colocar toda a parte de desenvolvimento, a parte de criação do servidor em forma de código, colocando ele no repositório Git também. Lá nos pipelines, a primeira tarefa que ele vai criar vai ser chamar o repositório, onde está a infraestrutura como código, ele vai criar o servidor, ou vai criar um serviço web, ou qualquer coisa do tipo, para poder deixar o ambiente todo preparado, atualizado e monitorado, ou seja, eu garanto também que todo mundo está com a mesma versão, todo mundo está com o mesmo sistema operacional, todo mundo está com a mesma atualização de sistema, iguais para receber o código do pessoal de sistemas, ou seja, entra o sistema já no ambiente todo equalizado. E aí acaba com aquela conversa, na minha máquina funciona. Não, calma aí, todas as máquinas estão iguais. Todas as máquinas estão padrões, então, se funcionou aqui, validou no test plan, ele vai executar e ele, certeza, vai funcionar na loja, porque a gente cria uma réplica igual para todos. E aí, gente, para fechar... isso daqui não foi da noite para o dia, né? Não começa assim, cara, você não vai sair daqui, no outro dia chegar lá na sua empresa e chavear. Agora eu tenho a cultura DevOps aqui, não vai funcionar assim. Tem que começar pedacinho em pedacinho. Você tem que identificar onde você precisa atuar primeiro. Você está com problema de cultura, comece pela cultura. Se você não tem problema com cultura, procure um outro item que você precisa atuar, mas comece pequeno. Tá? A chave do sucesso é começar pequeno. Pegue um produto que você consiga automatizar ele, que você consiga fazer a integração, o seu deploy de forma contínua. Começa com algo pequenininho, como se você estivesse fazendo uma demo com alguma aplicação que vocês têm. E aí vão ganhando casca. Não tenha medo de errar, tem que errar para aprender. Tem que errar. A gente errou muito até chegar onde a gente está hoje, né? Até criar servidor, como o Brian mencionou, com um apertar de botão. Mas aos pouquinhos, tá, gente? É de pouquinho em pouquinho que você vai construindo a sua cultura dentro da empresa. Se tiver dificuldade em unir essas áreas, eu acho que isso é uma questão de medo, sabe? Remover essas barreiras que existem entre a galera de Ops e a galera de Dev,
É uma questão de medo, é derrubar essas barreiras, porque com certeza a galera que está do outro lado, ela quer se unir a você, ela quer procurar o melhor para a organização. Então é só uma questão de sentar na mesa do bar, conversar, tudo se resolve. Beleza? Mais algum comentário, Brian? Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa... Passa aí o... Deixa eu deixar nossos contatos aqui para vocês, caso vocês queiram trocar ideia, visitar a gente lá, para ver como é que a gente faz isso na prática, para ver se é verdade mesmo o que a gente falou. A gente está à disposição para receber vocês, né? E apresentar o nosso dia a dia lá. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.